agradável hoje. Eu fui escalada para ser o primeiro frei a ficar na porta da igreja e dar bênção às pessoas que recebem as bênçãos no dia de São Francisco. Chegou uma velhinha, entre os primeiros que chegaram para receber bênção, chegou uma velhinha e pediu uma bênção. E eu dei a bênção a ela com muita tranquilidade, muita unção. E acabou a bênção, ela falou: Frei, o senhor não fica chateado comigo, não? Assim, não, por quê? Frei, por favor, dê uma bênção para mim mandar para Lula. Por quê? Porque ele é a pessoa que trabalha com os pobres. Frei, por favor, faz isso. Então eu fiz uma segunda bênção sobre ela para enviar para o Lula. E aí eu comuniquei aqui ao comitê, gente, olha, eu acho que essa bênção tem que chegar de várias maneiras. E uma das maneiras é nós franciscanos ir pessoalmente no comitê, levar essa bênção pessoalmente. Bem, concluindo, a gente passa para o meu provincial, o Frei Paulo, que ele vai fazer a bênção de São Francisco, que é o motivo número 1 de nossa presença. O motivo número 1 é a bênção de São Francisco. Hoje é o dia de São Francisco, é o santo que me converteu. Eu era um ser humano meio barra pesada. São Francisco me converteu, eu tento ser um pouco mais certinho hoje. São Francisco tem muito trabalho com Davi. Ele está só no começo. Mas eu gostaria... Sim. Antes da bênção, saudar o Geraldo Alckmin, que numa das entrevistas que ele se apresentou, ele disse que o pai dele era da Ordem Franciscana Secular. Franciscano também. Então, saudava todo mundo de paz e bem. Paz e bem. E a paz é uma dádiva que o Lula também quer carregar. Na entrevista, naquele domingo, que deixou a gente bastante triste durante mais da metade da apuração, ele disse que no dia 27 quer ganhar um presente. Ele já ganhou dia 27, aniversário dele, é Dia Mundial de Oração pela Paz. Então é um grande presente. Agora, no aniversário do Lula, de 27, é dia do seu aniversário. É Dia Mundial de Oração pela Paz. E São Francisco, os franciscanos, têm a ousadia de encher o mundo de paz e bem. É o que nós mais queremos. Todos nós aqui conhecemos e rezamos a oração atribuída a São Francisco. Fazei de mim instrumento de paz. É o que a gente quer. Paz. Onde há ódio, não tenha fake news. Tenha paz, tenha amor. Onde a gente quer levar perdão. Por isso a nossa presença aqui. Eu ganhei de presente a presença aqui. Eu fui celebrar lá no São Francisco, estou indo agora para a região da Brasilândia, onde nós temos uma casa lá também, vou celebrar lá. Mas o Davi falou assim, Paulo, vamos lá comigo. Eu falei assim, nossa, quanta honra. Oferecer a bênção, e eu não sabia que teria tanta gente aqui, mas quero saudá-los também e rezar pedindo a bênção de Deus, a bênção de São Francisco. Bênção tem duas dimensões. A primeira delas é louvar a Deus, é bendizer a Deus. Então a bênção é uma bendição. Bendição pela nossa vida, bendição pelos nossos sonhos, pela esperança que a gente carrega. E bênção também é oração de confiança. Então essa dupla dimensão. A gente bendiz a Deus e a gente tem confiança nele. E a gente sabe que ele guia os nossos passos. O passo de todos vocês aqui nesta tarde, o passo de todos nós que sonhamos um mundo mais terno, mais fraterno, mais inclusivo. Um mundo bem do jeitinho que São Francisco viveu e promoveu. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. É a bênção extraída do Antigo Testamento, que passou a ser a bênção de São Francisco. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Amém. Volte para nós o seu olhar, nos dê a sua graça, sua bênção. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Lula, se você me permite mais uma. Bem, a mim só cabe agradecer a vocês, companheiros franciscanos, por esse dia. Eu, na verdade, deveria ter ido no convento, mas eu brigo com o Gilberto Carvalho sempre, que eu não gosto de fazer nenhum gesto que possa parecer que eu estou utilizando a religião para fazer política. Eu falo para a Janja
que uma das coisas que eu tinha vontade de ver há muito tempo é o Círio de Nazaré. E agora mesmo ela vai para lá. E o governador me ligou ontem para ir a Belém. E eu não vou porque é um ano de eleição. E eu não vou porque vão dizer que eu estou indo lá por causa da eleição. Então, eu gosto de professar a minha fé, gosto de demonstrar a minha religião na minha intimidade. Eu não gosto de ficar fazendo carnaval. Vocês viram que no último debate eu fui obrigado a falar algumas coisas que alguém não queria que eu falasse, mas eu não poderia permitir que aquilo continuasse como se fosse normal. Não poderia permitir. Em nome de Deus, eu tive que dizer algumas coisas que, na verdade, quem deveria ter dito era o organizador do debate, ou eram os partidos políticos, sei lá. Porque, para mim, a fé é uma coisa muito sagrada. A minha espiritualidade, eu levo ela muito a sério. E eu gosto de fazer as coisas com muito, mas com muita verdade dentro de mim. Eu casei com a Janja, foi o Dom Angélico que fez o nosso casamento. Foi o Dom Angélico que fez o nosso casamento. O Dom Angélico é um companheiro dos tempos do sindicato ainda, da pastoral operária. Eu não esqueço nunca, na época da morte do Santo Dias, sabe, Dom Angélico, junto conosco, fizemos tantas passeatas. A verdade, Frei Davi, é que eu aprendi muito com Dom Cláudio, mas ele aprendeu muito com os trabalhadores do ABC. Ele aprendeu muito com as ocupações daqueles conjuntos do BNH que eram feitos e depois não tinha para quem vender, e o povo pobre ocupava aquilo lá. E Dom Cláudio, quando chegou no ABC, ele era um grande intelectual da Igreja Católica. E ele foi aprendendo a conviver com a ansiedade da base, com a greve dos metalúrgicos. A gente se escondia dentro da sacristia. E, de repente, o Dom Cláudio estava quase virando um grevista junto com a gente, porque ele passou a assumir a responsabilidade de que a igreja era um lugar para guardar e dar segurança ao povo que estava enfrentando a polícia. Não vou nem falar de Dom Paulo, porque Dom Paulo, na minha opinião, eu acho que Dom Paulo é o único brasileiro que deveria ter recebido o Prêmio Nobel da Paz. É impensável você saber o que significou a luta de Dom Paulo em defesa da democracia, em defesa da liberdade, em defesa do povo trabalhador, do povo da periferia. Os enfrentamentos que ele teve com o Coronel Erasmo, famoso Coronel Erasmo, e tantos trogloditas que tinham os conservadores naquela época, e Dom Paulo, sem medo, teve coragem de enfrentar para defender a democracia, defender a liberdade, e até que escreveu um livro maravilhoso para que as pessoas ficassem sabendo o que aconteceu nesse país. O dia de hoje, eu acho que é um dia extremamente importante, porque São Francisco é quase que uma razão de vida para as pessoas que acreditam. E é um santo que, aliás, se eu tivesse tido tempo, eu teria pegado a economia de Francisco para a gente trazer aqui, para a gente começar a mostrar para as pessoas como é que a Igreja Católica está pensando o mundo de hoje com muito mais avanço, com muito mais destemor do que há um tempo atrás. Porque o Papa Francisco tem sido um homem de uma coragem exemplar, extraordinariamente exemplar, e ele tem se posicionado sobre todos os assuntos em qualquer lugar do mundo. Ele se posicionou sobre a minha prisão, ele se posiciona sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, ele se posiciona sobre qualquer conflito. Ele não tem medo de defender as pessoas que o nome dele representa, o nosso querido São Francisco. Ele não tem medo. Então, eu quero agradecer a vocês o carinho, pedir que Deus continue dando força a vocês, para que vocês continuem fazendo esse trabalho extraordinário. E, Frei Davi, a questão que você coloca da educação, para nós é uma questão, sabe, de honra. Lamentavelmente, o Haddad prefere ser governador do Estado do que ser ministro da Educação. Mas a gente vai ganhar essas eleições e a educação vai voltar a ser prioridade zero nesse país. Ou seja, nós vamos cuidar da educação
porque é a partir da educação que a gente vai transformar o povo brasileiro. Não existe possibilidade de um mundo ter desenvolvimento se não houver a educação, a formação, a qualificação das pessoas, e a educação é a base. O ProUni, que foi uma coisa muito contestada no começo, não apenas por você, foi contestado por muita gente da esquerda que não queria que a gente fizesse o ProUni, que a gente estava, que a gente na direita não queria por outras razões. Mas agora o FIES, eu a favor, mas eu queria um outro estilo, mas gostei mais do seu. Tem gente que critica o FIES, tem gente que critica o REUNI, tem gente que critica o Enem, tem gente que critica o SISUDO. Tudo que a gente fez tem crítica. O que é importante é que nunca na história do Brasil se colocou tanta gente pobre na universidade. Nunca. E isso incomoda muito, Frei Davi. E eu quero que todo mundo saiba que nós vamos votar a colocar mais gente pobre na universidade, mais gente pobre para estudar. O que quiser estudar. Porque as pessoas têm que ter liberdade de estudar aquilo que desejarem. Eu esse dia estava numa reunião com a direção toda da USP e vi do reitor uma frase importante que o Alckmin, quando era governador de São Paulo, ele exigiu que na USP tivesse 50% de jovens de escola pública. Então, o que é uma coisa importante, que aconteceu nesse país? É que há 20 anos atrás, você ia numa universidade, você ia na PUC, você ia na USP, você não encontrava diversidade, sabe, da raça brasileira. Ou era branco ou era branco. Você não tinha indígena, você não tinha negros, negras. As crianças das escolas públicas não tinham a menor chance de entrar numa universidade pública, porque não conseguia disputar com aquelas que estudavam em escolas particulares no ensino fundamental, no ensino médio. E hoje, graças a Deus, nós já temos 51% dos estudantes brasileiros negros ou pardos. E aqui tem um formando em engenharia, de quilombola, de Goiás. Pois é. Vai formar daqui a alguns meses. Engenharia. Aqui, ó, isso demonstra aquilo que eu digo sempre, nós não queremos ser só pedreiros, nós queremos ser engenheiros também. É isso. Então, gente, ó, que Deus abençoe vocês. Obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pelo São Francisco, obrigado por São Benedito. E você vai em casa, porque eu ganhei um presente um dia desse do Chico Buarque. E da Carol, um presente de casamento, é um São Francisco desse tamanho, negro. Negro, São Francisco negro. E eu quero que você vá em casa benzer o meu São Francisco. Tá? Eu vou deixa acabar as eleições. Tá. Aí eu vou te convidar para ir lá para você benzer o nosso São Francisco, porque ele, se Deus quiser, será levado para Brasília. Oba! Se Deus quiser. Tá? Então, obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.